Boa tarde, pessoal. Começa as nossas aulas gravadas dessa segunda-feira, dia 28/12. Como é que vocês passaram de Natal? Espero que estejam passando bem, né? Com a família, com saúde, que tudo deu certo. Para quem acredita no Papai Noel, espero que ele tenha passado na sua casa. Para você que já sabe a realidade do Papai Noel, que bom também que, né? Que você já está caminhando aí para esse amadurecimento. Mas vamos ao que importa, né? O fechamento do nosso ano letivo, que hoje nós vamos conseguir fechar 2 disciplinas. Na verdade, 3 disciplinas. Já fechamos o conteúdo de história, nós vamos fechar hoje as 3 disciplinas que faltam. E para a próxima aula vai ficar só o conteúdo de ciências em aberto e algumas orientações para a nossa avaliação trimestral, tá? Já lancei a maior parte das notas. Você ainda que está com alguma coisa em atraso, me procure no atendimento do Educare, que eu vou te passar lá o que está faltando, viu? Só não vale deixar de fazer, tá? Pessoal, nós vamos continuar aqui com as atividades, tá? Já aprendi, do nosso conteúdo de matemática, da página 169 até a página 175. Nós vamos ter também os testes para serem feitos, tá? Que são aqueles testes que são uma coletiva de questões de outros colégios, de outras provas, né? Que geralmente a turminha do 5º ano faz. Então você tem essa oportunidade de estudar, você que está estudando ir para um outro teste. Então chegou o momento de você fazer, tá? A gente vai corrigir na live amanhã parte desses exercícios, então por gentileza não deixe de fazer, tá bom? A gente vai fazer junto. O nosso Educado tá com um problema de estabilidade, então eu vou colocar lá, mas se você não ver, assista a aula de hoje que você vai conseguir verificar, tá bom? É uma coletânea de tudo que a gente estudou nesse capítulo 10, né? Questão aí dos sólidos geométricos, de como que a gente vai fazer essa proposta de somar a área e o perímetro de determinado local, gráfico de pizza, situações, problemas envolvendo a geometria. Então não deixe de fazer, que é muito importante, tá bom, pessoal? E qualquer dúvida me chame no canal da escola, tá? Porque, inclusive, as nossas atividades que são feitas de matemática, elas são cobradas e são pontuadas, tá? Então, por gentileza, não deixe as coisas para a última hora, tá? Então, até a nossa próxima aula de hoje. Boa tarde, pessoal. Nossa atividade aqui da língua portuguesa, da aula de hoje, né, dia 28, segunda-feira, nós vamos concluir também o capítulo 10, tá? Nós vamos ter o conjunto de atividades do Já Aprendi para Ser Feito, da página 166 até a página 169, isso mesmo. Você vai fazer esse conjunto de atividades aqui que vai vir te falando sobre todo o contexto que estudamos aqui no capítulo 10. E é uma boa pedida para você também já concluir os seus estudos para a nossa avaliação trimestral. Porque a gente vai ter aqui charge, nós vamos falar sobre tirinhas, né? Vamos falar sobre o conto, né? As crônicas, quer dizer, que estudamos nesse capítulo, situações do dia a dia, como você já sabe, o que é o gênero textual de crônica. Nós vamos colocar aí questões da escrita, né? Palavras que se escrevem com SS, XC, X é cedilha, C cedilha, SC, tá? Você vai completar aí essas palavras. E também você vai colocar, vai poder treinar, né, sobre esse comparativo aí de 2 crônicas, de uma crônica com uma charge, tá? Charge significa pequenos textos que têm um tom mais humorístico para também falar assuntos do cotidiano, né? Geralmente vem falando sobre a situação da sociedade, sobre a política, sobre a situação atual. Então, assim, é muito interessante você saber diferenciar esses 2 tipos de gêneros textuais, tá bom? Então vai ficar aí pra gente fazer somente essa atividade. A gente fechou a unidade do volume 2, fechamos o capítulo 10, tá? E agora é só estudar para nossa trimestral, tá bom? Relembrando a vocês, hoje é o dia de entregar o nosso trabalho de produção de texto, tá? As informações estão no Educare. Quem não conseguir ou acontecer alguma coisa, me comunique lá no atendimento, tá bom, pessoal? Pra gente não ter problema, pra tudo ficar certinho, tá? Então até a nossa próxima aula.
Oi pessoal, nosso conteúdo de geografia, hoje nós vamos trabalhar também o encerramento do capítulo 8, tá? Página 115 até a página 125, nós vamos ter 2 textos aí, que é importante que você leia, tá? A tecnologia criando conexões, que é o primeiro texto da página 115, é um texto pequeno, de fácil compreensão, tá? Falando que as tecnologias, elas vêm avançando rapidamente, que vai permitir uma conexão maior entre o espaço rural e o espaço urbano, né? Na aula anterior nós explicamos aqui o que era um espaço rural, um espaço urbano. Eu espero que todos vocês saibam, né, o que é um espaço rural, um espaço urbano. E aí você vai ler esse texto aqui, destacando as partes importantes, se você quiser passar o marca-texto, tá bom? E aí nós vamos ver também outro texto falando dos meios de transporte e a comunicação auxiliando as conexões, tá bom? Sempre entre o espaço urbano e o espaço rural. Essa conexão que essas tecnologias vai estar aprimorando aí para essas pessoas, tá bom? Nós temos aqui, depois do texto da página 115, da página 116, uma atividade do antes de seguir. É a questão 11 com 2 opções aí, na verdade 3 opções, A, B, C e D para fazer. O pensando sobre, da página 117, não precisa você fazer, tá? Então você pode anotar e não precisa de fazer, mas aí volte aqui o textinho dos meios de transporte e comunicação que vai estar auxiliando nas conexões, tá bom? Inclusive aqui nós temos 3 meios de comunicação, que é o telégrafo, que é um meio de comunicação que transmite mensagem por código. Acredito que muitos de vocês não conhecem. O fax, que transmite documentos por meio de reprodução impressa, tá? E os celulares atuais, que permitem conversa em tempo real. Uma coisa que a gente está fazendo aqui, né? A aula acontecendo, você vai assistir, vai poder assistir quantas vezes você quiser. Amanhã na aula online você consegue em tempo real ter essa interação com o professor e aluno. Então isso tudo é a tecnologia favorecendo, né? E aí você também entende que os meios de transporte passam por esse avanço, por essa transformação. Tem o nosso QR Code que você pode acessar para saber algumas informações a mais, como que esses meios de transportes mudaram ao longo do tempo, tá? E mais uma atividade que do antes de seguir, somente a questão 12. E aí você vai fazer as atividades do Já Aprendi, que através delas você estuda todo o conteúdo do capítulo e você também consegue estudar para a nossa avaliação, tá? Que está na página 119 até a página 125, tá bom, pessoal? Não deixe de fazer, muito importante. Com isso também a gente fecha aqui geografia. Então, eu acredito que o 5º ano não vai ficar nada atrasado do material didático. Estou orgulhosa de vocês por isso. E a gente caminhou como parceria e deu super certo, tá bom, pessoal? Até a nossa próxima aula. Pessoal, nosso conteúdo de ciências aqui, né? Nessa segunda-feira, nós vamos trabalhar da página 105 até a página 116, isso mesmo, tá? Nós vamos entender aí os planetas anões, os asteroides e os cometas e também entender um pouquinho do movimento aparente do Sol. Nós vamos ter 2 atividades para fazer, que é do Aprendendo Mais e do Antes de Seguir, e algumas outras atividades nós não vamos fazer, tá bom? Combinado? Aí fica um pouquinho de conteúdo para a próxima segunda-feira, tá? Que a gente, essa semana é a semana do Réveillon, mas segunda-feira a gente tem a aula gravada e é uma semana de avaliações, tá? Então, eu conto com a sua participação aí e com a sua força nesse restinho de ano letivo e vai dar tudo certo. Beleza? Os planetas anões, a gente tem até um exemplo aí de Plutão, que é um planeta anão, né? Eles são semelhantes aos planetas comuns e também giram em torno do Sol. Então, é uma característica deles, né? A diferença é que são planetas bem pequenos. O nome já fala, né, gente? Por isso, os outros corpos celestes próximos a eles podem ter um tamanho maior, tá? Então, tem até o nome aqui dos 5 planetas anões, né, conhecidos aí no sistema solar. E um deles aí é Plutão, que saiu daquele sistema lá e foi considerado um planeta anão. Beleza? Isso mesmo, né? Isso mesmo. Não, minto. Deixa eu só conferir aqui rapidamente. É ele mesmo, que antigamente ele fazia parte, agora como ele é um anãozinho, não faz mais.
tá? Então ele continua fora ali. Os asteroides, o que são? Tem até uma fotinha aí, ó, né? Os asteroides são fragmentos de rocha que podem medir um pouco mais de metros e centenas de quilômetros que giram em torno do Sol. Quando se aproximam da Terra, os asteroides são chamados de meteoroides. Quando um deles passa pela atmosfera da Terra, ele se incendeia e é possível ver um rastro luminoso dele, né? Que são as estrelas cadentes. Tem gente que já viu, tem gente que nunca viu, eu particularmente nunca vi. Ou então, na verdade não percebi que era uma estrela cadente. Mas são os asteroides, tá? Essas são as características deles. E tem os cometas também, né? O cometa ele vai possuir uma cauda em alguns filmes, histórias, você sempre vê um cometinha lá específico. São corpos celestes formados principalmente por gelo, olha que interessante. Poeira e rochas que giram em torno do Sol, tá? Olha que legal. E nós vamos fazer essa atividade que eu tô aprendendo mais na página 106, terminando na 107, tá, galerinha? É uma leitura aí, tá? O planeta é estrela. Planeta e estrela são batizados de Guarani Tupi em homenagem aos povos indígenas do Brasil. Então você vai ler esse texto aqui interessante e vai responder a questão número 1 aí, beleza? Esse aprender é divertido e você não precisa fazer. Olha só como é que eu sou burro, tá? Então você pula ele aí. E o investigando da página 109 também você não vai precisar de fazer, ok? Beleza? Porque são atividades que ficam mais interessantes fazer ela em grupos. E como a gente não está tendo esse contato aí, né, físico, nós não vamos fazer elas. Mas aí vem a página 109, o antes de seguir, que é muito importante que você faça. Tá? Ele vai na página 110, é o antes de seguir maior. E na página 111 também, tá, galera? Vai nessas 3 páginas aí, esse antes de seguir aqui. Tá? Deixa eu ver aqui. Isso, ele vai terminar na 112, inclusive a questão 10 é para você fazer no seu caderno da disciplina. Importante anotar a página, a data para você se situar aí, tá? E vamos entender esse movimento aparente do Sol aí. O que acontece aí, ó? A Terra realiza movimentos de translação, que é ao redor do Sol, e de rotação, que é ao redor do seu eixo imaginário. O eixo aí é imaginário, tá, pessoal? Ele não existe na Terra aí, mas é um eixo imaginário para a gente situar ela fazendo esse movimento. A Terra e todos os outros planetas do Sistema Solar giram em torno do Sol. O Solzão tá lá, todo mundo vai estar girando em torno dele, né? Mas por que observarmos, o Sol nascer de um lado do horizonte e traçar um arco no céu ao longo do dia e se pôr do outro lado, do lado oposto do que nasceu? Por que parece que o Sol está se movimentando ao redor da Terra? Para responder essa pergunta, primeiro é preciso saber que movimento da Terra ao redor do Sol, que é chamado translação, e não é o único movimento do nosso planeta, tá? Não é perceptível aos nossos olhos, nem dos nossos sentidos, tá? A Terra também realiza um movimento de rotação. Isso, ela vai girar ao redor do seu próprio eixo. Esse eixo é uma linha imaginária que passa pelos polos norte e sul. Vamos aí ter a imagem aqui ao lado para você observar. Combinado? Beleza. Quando estamos de carro, um exemplo, se movimenta para frente, quem olha para a janela pode ter a impressão que a paisagem se movimenta atrás, já reparou? Você está aqui tranquilão assim, quando vai passando a paisagem, dá a sensação que a paisagem está se movimentando. Mas quem está fazendo o movimento todo ali é o carro, a paisagem está lá normal. Como estamos sobre a superfície da Terra, nós não sentimos os movimentos, foi o que eu falei, né? Mas eles ocorrem de maneira ininterrupta, então ele sempre está movimentando. Para entender melhor esses movimentos, lembre-se que o que ocorre quando você está dentro do carro, movimentando pela estrada. Se você olhar pela janela, pode ter a impressão que o carro está se movimentando para frente, né? Mas a paisagem é que aparece o movimento por trás, mas é só o carro que está se movimentando. A Terra e o Sol ocorre um fenômeno semelhante.
Quando a Terra gira em um sentido, temos a impressão que o Sol gira em sentido oposto, tá? Inclusive tem até aqui uma ilustração, né? A Terra se movendo no sentido indicado para a seta A, mas nós temos a impressão de que o Sol está se movimentando no sentido para a seta B, tá? Mas é só uma impressão. Quem está fazendo todo esse movimento aí é o Sol, tá bom? E a Terra girando em torno dela mesma, tá bom? O experimentando da página 113 não precisa fazer. 113, 114, 115, olha que vantagem. Mas o antes de seguir da página 115 até a 116 é importante fazer, tá, pessoal? Que aí esse pouco conteúdo que ficou aqui, nós vamos terminar ele lá na semana que vem, tá? Mas eu quero agradecer vocês, porque vocês têm sido incríveis, vocês estão conseguindo acompanhar. Eu vejo bons resultados nas avaliações, no comprometimento. Mesmo a gente com toda dificuldade, nós conseguimos, estamos conseguindo e vamos fechar esse 2020 de forma bem interessante, bem legal. Tá bom, galera? Um beijo para vocês e até amanhã na nossa live. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no nosso canal de atendimento da escola, tá bom? Fiquem todos com Deus, um grande beijo e até amanhã.